Para que você nunca mais se coloque em uma posição de submissão emocional ou moral diante de terceiros, é preciso compreender a lição fundamental de Marco Aurélio sobre a natureza do valor humano. A estatura de um homem é medida, invariavelmente, pela qualidade e pela elevação das coisas com as quais ele decide ocupar a sua mente e o seu tempo. A maioria das pessoas vive em um estado de rebaixamento contínuo, porque escolheu ocupar-se com a busca incessante por aprovação, prestígio e validação externa. Ao fazer essa escolha, o seu valor pessoal deixa de ser uma constante e passa a ser uma variável extremamente volátil, submetida ao humor, aos preconceitos e às opiniões instáveis daqueles ao seu redor. Se você precisa do sim de alguém para se sentir digno, você não é um homem livre, mas um mendigo de atenção que entregou a própria soberania em troca de migalhas de aceitação social. O respeito próprio, na visão estoica, nasce do entendimento de que ser fiel à sua própria razão e aos seus princípios é infinitamente mais importante do que ser popular ou querido pela massa. Se você se ocupa com a virtude, com a justiça e com o aprimoramento do seu caráter, o seu valor torna-se absoluto e independente de qualquer circunstância externa. A ação prática que define essa lição é a recusa absoluta em pedir desculpas pelos seus princípios ou em deformar a sua identidade apenas para caber no mundo limitado de alguém. Nunca sacrifique a sua integridade para suavizar o desconforto alheio ou para evitar o julgamento daqueles que sequer conhecem as profundezas da sua alma. Quem possui uma fonte interna de dignidade entende que a sua aprovação mais importante ocorre no tribunal da própria consciência e não no tribunal da opinião pública. Ao adotar essa postura, você ergue uma barreira invisível contra o desrespeito. Quem se conhece por dentro e sabe quais são os alicerces que sustentam a sua existência, não se abala com o ruído que ouve por fora. Os elogios não o inflam e as críticas não o diminuem, pois ele sabe que ambos são apenas impressões alheias que não têm o poder de alterar a realidade do seu caráter. Rebaixar-se é um ato voluntário de quem esqueceu a própria natureza racional e divina. Portanto, para manter-se sempre em uma posição de autoridade sobre si mesmo, você deve cultivar essa ocupação com o que é elevado e nobre, garantindo que a sua dignidade nunca seja colocada em leilão por um preço tão baixo quanto o reconhecimento de pessoas que muitas vezes nem sequer respeitam a si mesmas. Para que você nunca se rebaixe diante das provocações do mundo, é preciso adotar a perspectiva de Epicteto sobre a natureza da ofensa. Você só é verdadeiramente insultado se acreditar, por meio de um julgamento precipitado, que foi ferido. A força de um indivíduo não se manifesta na sua capacidade de gritar mais alto ou de devolver o golpe com maior agressividade, mas na sua habilidade de permanecer imperturbável enquanto a tempestade alheia deságua ao seu redor. Rebaixar-se para discutir, buscar vingança ou se explicar exaustivamente diante de um ataque mesquinho é, na prática, descer ao nível do agressor e admitir que a opinião dele possui autoridade sobre a sua paz de espírito. No momento em que você permite que a grosseria ou a ignorância de alguém altere o seu estado interno, você entrega o controle da sua vida a essa pessoa, tornando-se um fantoche das ações dela. A lição estoica aqui é a da superioridade pelo distanciamento. Trate o insulto ou a crítica injusta como um mero ruído da natureza, desprovido de significado moral ou racional. Assim como você não se sente ofendido pelo latido de um cão ou pelo som do vento soprando entre as árvores, você não deve permitir que as palavras de um indivíduo desprovido de virtude penetrem a sua cidadela interior. Responder à altura é validar a ofensa. Ignorar soberanamente é anular a existência do ataque.
Quando você se recusa a entrar no jogo da reatividade, você demonstra que a sua estrutura mental é sólida demais para ser abalada por estímulos tão triviais. O silêncio ou a indiferença não são sinais de fraqueza, mas sim o testemunho de uma alma que se considera valiosa demais para gastar tempo e energia com o que é irrelevante. A ação prática para garantir que você nunca se rebaixe é o exercício do escudo da razão. Antes de qualquer reação, pergunte-se: este ataque atinge a minha virtude ou altera o meu caráter? Se a resposta for não, então o ataque não existe para o seu eu racional. Quem não se defende de ataques irrelevantes prova para si mesmo e para o mundo que é inatacável. Ao manter a sua elegância e a sua calma diante da baixaria alheia, você inverte a dinâmica de poder. O agressor, esperando uma reação que o valide, encontra apenas um vazio que o desconcerta. Ser emocionalmente autossuficiente é entender que a honra não é algo que os outros te dão, mas algo que você mantém através da recusa em se comportar de forma inferior à sua própria natureza. Para consolidar a sua postura de inabalável dignidade, é imperativo que você domine a transição da busca pelo aplauso externo para a busca pela aprovação da sua própria consciência. Sêneca, um dos pilares do estoicismo, afirmava categoricamente que é preferível ser desprezado pelo mundo por manter a sua autenticidade do que ser amado e celebrado por ser um impostor que se molda aos caprichos alheios. A necessidade crônica de agradar e de evitar o conflito a qualquer custo é a raiz de todo o rebaixamento humano. Quando você teme o julgamento de terceiros, você deixa de ser o autor da sua própria história e se torna um escravo das expectativas alheias. O medo da reprovação social é a corrente que puxa você para baixo, forçando-o a rir de piadas que não têm graça, a concordar com ideias que você despreza e a silenciar a sua verdade em troca de uma aceitação frágil e temporária. A lição fundamental aqui é a substituição do tribunal externo pelo tribunal interno. O estoico não busca ser validado pela multidão, que é frequentemente movida por impulsos irracionais e modismos passageiros, mas sim pelo seu gênio interior, aquela centelha de razão que habita em cada um de nós. A ação prática que você deve adotar antes de qualquer tomada de decisão é perguntar-se com honestidade brutal: eu estou fazendo isso porque é o que a virtude e a razão exigem de mim, ou estou agindo apenas porque quero que pensem bem a meu respeito? Se a motivação principal for a manutenção da sua imagem ou a captura de um elogio, você deve parar imediatamente. Cada vez que você age visando a opinião alheia, você está entregando uma parte da sua soberania. Cada vez que você age por princípio, mesmo sob o risco de ser criticado, você fortalece a sua coluna vertebral moral. Se você estiver em paz com as suas intenções e com a retidão das suas ações, o veredito do mundo perde completamente a importância. Ser o seu próprio juiz significa entender que a única pessoa com quem você é obrigado a conviver 24 horas por dia é você mesmo. Logo, é a sua própria aprovação que deve ser conquistada. Quando você para de mendigar a validação externa, você experimenta uma liberdade que poucos conhecem, a liberdade de ser íntegro. Essa autossuficiência não é um isolamento arrogante, mas uma proteção necessária. Quem se submete apenas à própria razão torna-se uma figura de autoridade natural, pois o mundo, embora muitas vezes barulhento em suas críticas, acaba por se curvar diante de quem não pode ser comprado, dobrado ou intimidado pelo desejo de ser aceito. Concluímos este roteiro com a certeza de que nunca se rebaixar não tem relação com arrogância, soberba ou falta de humildade, mas sim com a consciência plena da sua própria soberania interior. É o entendimento profundo de que você é o imperador do seu mundo interno e que ninguém possui autoridade para entrar nesse território e desestabilizar a sua paz.
a menos que você abra os portões e permita a invasão. A dignidade não é um presente que se recebe da sociedade, mas uma conquista diária que se mantém através da vigilância sobre os próprios pensamentos e atos. A felicidade da sua vida depende invariavelmente da qualidade dos seus pensamentos. E pensamentos de autossuficiência e honra geram naturalmente uma postura de autoridade e respeito. Ao cultivar a fonte interna de valor, manter a indiferença às ofensas e ser o único juiz da sua conduta, você se torna inatacável. Você não precisa gritar para ser ouvido ou lutar para ser notado. A sua própria presença, ancorada na virtude, já é um comando silencioso de respeito. Em qual situação da sua rotina atual você sente que está abrindo mão da sua dignidade apenas para ser aceito ou para evitar o desconforto? Identifique esse momento de fraqueza e recupere o comando da sua vida hoje mesmo. Comente: eu sou o Senhor da minha honra, e firme a sua posição diante do destino e dos homens. Deixe o seu like e inscreva-se para continuar recebendo as ferramentas necessárias para forjar a sua mente de ferro e a sua soberania inabalável.